A gente veio para tentar ajudar a desmistificar um pouco isso, né? Eu já vi que no programa ia ter o que é a nuvem, aspectos legais da nuvem, mas a gente queria trazer a nossa experiência prática, né? Então, assim, a gente queria mostrar que é possível. A gente entrou lá atrás, em 2010, foi a primeira contratação desse serviço, a gente em fase de testes e ampliando o ambiente e começou a usar como backup. Ou seja, a gente tinha nosso data center principal, mas era na entidade, era uma sala, né? E a gente usava isso como backup. E aí, lá no finalzinho, começo de 2012, isso entrou em produção num data center de um nível que a entidade não teria condições de orçar, né? Não teria como ela bancar um data center desse nível de segurança, do nível que ele tem. E no contrato com a prestadora, ela prevê um segundo data center se acontecer algo com o primeiro. Então a gente estava comprando 2 data centers pelo preço de um. E foi essa economia que a gente conseguiu vender a ideia para o Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, né, de que a gente estava agregando um valor ali, não estava só aumentando o investimento. A gente estava agregando mais valor e seria um valor maior, um investimento maior se a gente tivesse que contratar os 2 ou fazer em casa mesmo. E assim a gente fez. Migrou, começou a trabalhar num data center remoto, sabendo que tinha um data center de contingência, né? E teve, claro, alguns ajustes no começo, o usuário reclamando que a performance não é a mesma que era aqui, mas outra vantagem é que a nuvem você tem escalabilidade, você é elástica, você precisa de mais processamento, você contrata mais processamento. Você precisa de mais armazenamento, você contrata mais armazenamento, sem necessariamente precisar imobilizar uma quantidade de dinheiro ali ou chegar no limite do seu servidor e precisar comprar um novo. Então a gente, de um dia para o outro, amanhece com o dobro da capacidade de processamento e, se for o caso, depois pode voltar porque passou aquele momento crítico. Então a gente consegue ajustar o gasto com o que a gente de fato está utilizando. Hoje a gente um gasto que a gente talvez não tenha nem posto no papel, mas hoje a gente não tem mais gasto com hora extra, fim de semana e madrugada lá. Porque a gente tem um data center 24 horas com um nível de suporte que ele oferece, né? Isso é algo que já deu muito. A gente tinha antigamente aquela vontade de ter aquele servidor ali, ver aquelas luzinhas todas piscando e saber que está tudo azul. Hoje em dia eu não quero nem mais ver isso. Eu quero saber que está lá no data center e se está tudo funcionando e que me avisem se algum serviço vai parar porque eles têm monitoramento e está mais lento, está chegando no topo de capacidade do processamento. A gente está à disposição, eu deixo aí meu contato para ficar disponível lá no site. Quem for de Brasília, ou mesmo tiver de passagem para Brasília, quiser marcar e conhecer lá como foi, não vai estar nada lá porque está tudo no data center, está na nuvem, mas quiser ver funcionando o usuário, ou mais importante, trocar a informação, que foi o que eu tentei fazer aqui um pouquinho, né? Ajudar com que a gente passou para que eles não cometam os mesmos erros e também ajudar a direcionar um pouco, você tem que prestar atenção nisso, cuidado quando você for dimensionar, ou então, hoje em dia o que é importante? É o contrato agora que vale tudo, porque é o SLA que você contratou, é o nível de serviço que você está contratando é que vai regir a sua performance. Olha, a gente quando começou a pensar nisso estava dando um primeiro passo e aí veio um patrocínio da diretoria e vamos dar esse salto, né? Então a gente vê hoje, já via que era um caminho que todo mundo ia chegar nele e depois que chegou, se teve resistência no começo de usuário ou da própria TI, hoje já foi. Quando a gente vê a segurança, o acesso de qualquer lugar que a gente consegue ter e principalmente saber que está protegido os dados e o processamento da entidade, né, a gente vê que não tem volta, né, que é o futuro, né, e por sorte a gente já está com um passinho lá.